Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Minha introspecção começou a se transformar em pensamentos exagerados. E como posso me proteger de ser uma pessoa que pensa demais? Porque às vezes isso leva à procrastinação. É uma pergunta popular. Veja, suponha que você esteja dirigindo. Em vez de olhar pelo para-brisa, se você continuar olhando para o espelho retrovisor, acho que você deveria estar na marcha ré, não na marcha para frente. Olá? Portanto, toda essa bobagem de introspecção chegou até você pelos ingleses, eles trouxeram isso. Nesse país não acreditamos em introspecção, porque, veja, você está tentando analisar sua própria bagunça. Isso não vai funcionar assim. Se você manter isso a uma certa distância, saberá claramente o que é, você não precisará pensar sobre isso. É assim. Digamos que hoje à noite, você queira pegar um voo do aeroporto de Delhi, você está a caminho. O horário do seu voo está chegando, mas há um enorme engarrafamento. Como você experiencia o engarrafamento? Sofrimento profundo, embora você possa estar sentado no carro de seus sonhos, certo? Agora, de alguma forma, você chegou ao aeroporto, entrou no avião e ele voou. Então você subiu. Depois você olhou para baixo e o engarrafamento ainda estava lá. Parece tão bonito. Luzes brancas e vermelhas, uma série delas, muito bonito. Você já viu isso? Sim. Tudo o que aconteceu foi uma pequena distância, não é? Uma vez que há um pouco de distância, isso não é mais um problema? Você sabe como lidar com isso? E grandes realizações aconteceram assim? Veja, mesmo agora, eu sei que você é engenheira, mas se eu pedir para você andar para cima e para baixo nesse palco e determinar se esse planeta é redondo ou plano, qual é a sua experiência? É plano. É plano. Essa discussão teria continuado por mais 1000 anos. Isso foi resolvido porque começamos a atravessar os oceanos, então podemos ver que parece ser redondo. Então começamos a voar, claramente a forma era muito óbvia. Depois fomos até a Lua e olhamos para baixo, 100% claro. Algo tão simples que não conseguimos ver quando estamos andando no planeta, não é mesmo? Isso é a mesma coisa. A natureza de sua mente, a natureza dos instrumentos da vida que são o corpo e a mente. No yoga não vemos corpo e mente. Há um corpo físico e um corpo mental. Por quê? Mente significa, infelizmente, a ideia europeia de uma mente é que ela fica aqui? Não. Essencialmente, você chama algo de mente porque há um certo volume de inteligência e memória. Isso é o que você chama de mente, não é? Você se lembra como era sua bisavó há 5 gerações? Não. Mas o nariz dela está em seu rosto? Sim ou não? Há 1 milhão de anos, como eram seus antepassados? Suas células epiteliais ainda se lembram do tom da pele? Sim ou não? Portanto, cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro pode jamais processar? Sim ou não? Agora estamos falando da fábrica de químicos mais complexa. Se você observar o que uma molécula de DNA realiza em 1 minuto, todas as fábricas do planeta não conseguem fazer, todos os computadores do planeta, os supercomputadores do planeta não conseguem realizar tantas funções, é assim que funciona? Então, tanto em termos de inteligência quanto de memória, ela está bem distribuída por toda parte? Sim ou não? Pelo menos o seu sistema neurológico está bem distribuído por toda parte, você pode ver isso? Portanto, a mente não está em um só lugar, há um corpo da mente, há um corpo de memória, há um corpo físico, há um corpo de energia.
Portanto, se você olhar apenas para uma parte de quem você é e tentar se envolver nela constantemente, se não souber como fazer as outras coisas funcionarem e as outras coisas estiverem funcionando por acidente, é como se alguém estivesse tentando dirigir com o freio de mão puxado. Muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas acham que se pressionar o acelerador e pressionar o acelerador, ele vai andar. Não, ele pode pegar fogo. Um carro pode pegar fogo se você dirigir com o freio de mão puxado. No momento, a maioria das pessoas é assim porque foram a uma escola ou uma faculdade. Agora, um pouco do intelecto foi ativado com todos os tipos de informações externas. Com isso, elas estão fazendo todos os tipos de coisas, uma introspecção. Quem está introspectando quem? Essas são todas ideias ocidentais que trouxeram enorme sofrimento aos seres humanos. Enorme. O processo psicológico é uma consequência do tipo de dados que você acumulou e de como você os processa, não é? Se você deixar isso de lado, não terá impacto em você? Quando você quiser, deve usá-lo. Quando não quiser, deve deixá-lo de lado. Mas agora, as pessoas acham que estão pensando o tempo todo. O que você está chamando de introspecção, desculpe-me se eu quero dizer, não pretendo insultá-la de forma alguma. Você sabe disso? Isso é um tipo de diarreia mental. Isso está simplesmente acontecendo. Você dá todos os tipos de nomes, mas essencialmente, veja, pensar significa que, conscientemente, você usa seu processo de pensamento para ir em uma certa direção. Isso é pensar. Se isso estiver simplesmente funcionando o tempo todo, isso é diarreia, não é? Então você deve diferenciar entre os dois. Esse é um processo de pensamento consciente ou é simplesmente um descontrole? Isso é muito importante. Portanto, introspecção significa visão retroativa da vida. Você ainda é uma mulher jovem, mas se você fizer introspecção, você sentirá que já viveu demais? Sim. A coisa mais inteligente que as pessoas acham, sabe? Shakespeare inventou isso. Ser ou não ser. Essa é supostamente a pergunta mais intelectual. Diga-me, se você estiver em êxtase, você pensará em ser ou não ser? Somente se você estiver infeliz, somente se achar que a vida é um fardo, somente então pensará em ser ou não ser, não é mesmo? Portanto, de muitas maneiras, sua introspecção, seja em pequena ou grande proporção, é a base da doença mental. Por quê? Você está tentando encontrar soluções em uma lata de lixo que você tem, que você chama de mente? O que tem lá? Somente o que chegou até você por meio dos 5 sentidos está lá, nada mais? Se você estiver procurando por algo novo, deixe-me dizer uma coisa, você é uma engenheira de computação agora, está a caminho, certo? Já é? Ok. O seu computador pode funcionar além dos dados que você inseriu? O mesmo acontece com a sua mente? O que é um processo de computação pode ser muito mais complexo do que os computadores que você está operando, mas essencialmente é um processo de computação. Sem dados, ele não funciona. Portanto, se você conhece os dados, se você escreveu o software, você conhece os dados, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer? O que há para introspectar? Então, estou pensando demais ou fazendo introspecção? Nenhum dos dois é necessário. Você precisa de mais clareza para ver as coisas. Se você vir algo, se você puder simplesmente ver isso claramente do jeito que é, então não há necessidade para introspecção. Mais uma vez, eu estou relembrando que você é uma jovem mulher, mas está tudo bem? Não estou dizendo que você é um bebê, estou dizendo é uma jovem mulher. Embora eu veja você como um bebê, portanto, estou apenas lhe dizendo isso. Veja, a duração da vida de uma pessoa depende simplesmente em termos de sua experiência, não em termos de sua idade. Você já percebeu isso? Em um certo dia, você está muito alegre. 24 horas passam em um instante, não é verdade? Outro dia você está um pouco deprimida. 24 horas parecem 1000 anos. Sim? Portanto, somente pessoas infelizes podem ter uma vida longa. Se você estiver alegre, tudo acabará antes que você perceba o que está acontecendo.
Antes de descobrir do que se trata, veja quantos anos. Sim, sinto como se eu tivesse nascido anteontem. Olhe para mim. Então, o problema é o seguinte: estamos tentando consertar a vida com introspecção, moralidade, ética, ideias, filosofias, opiniões, modelos, isso, aquilo. Não, não é isso que é necessário. O que é necessário é que esta vida aconteça de forma exuberante, no auge máximo que pode acontecer, ela deve brilhar. Se você brilhar o tempo todo, fisicamente você estará bem, sua genialidade brilhará, tudo acontecerá. Bem, no mundo tudo vai acontecer? Não. O mundo nunca vai acontecer 100% da maneira que você quer. Como vocês três são jovens, eu lhes digo, e muitos deles são jovens, eu lhes digo, porque muitos de vocês estão nesse sonho de que encontrarão a pessoa ideal, a pessoa perfeita em sua vida, homem, mulher ou o que quer que seja. Não estou tentando destruir todo o romance, só estou dizendo que vocês vão ficar profundamente desapontados. Porque muitas pessoas estão dizendo que são de Mathura. Krishna, o homem mais fantástico, mas suas esposas estavam constantemente reclamando. Não porque haja algo de errado com ele, porque pela própria natureza da existência, ninguém neste mundo é exatamente como você deseja, sim ou não? Portanto, há uma opção. Esta única pessoa pode fazer com que ela aconteça da maneira que você deseja? Se você fizer esta única coisa, onde estará a necessidade de tudo isso? É isso que você precisa fazer? Você é uma engenheira? Precisa fazer um pouco de engenharia interior para que este aqui funcione do jeito que você quer? Mundo, faremos o nosso melhor? Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos. Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons? Apenas imagine. Suponha que você viveu no mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo,
alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado, eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é, você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam. Mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida.
Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido, um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. A aura é a manifestação sutil de tudo aquilo que você é. Se você olhar para a aura de alguém, você conhece claramente sua saúde física, sua saúde mental, sua estrutura kármica. De certa forma, seu passado e presente, se ele for estúpido, até mesmo seu futuro. Sim. Somente se você for estúpido, nós poderemos prever o seu futuro. Caso contrário, nós podemos apenas contar o seu passado. Sim. Então, a aura é uma certa manifestação de você mesmo. Uma manifestação mais sutil do que o corpo físico. É bom mantê-la limpa. Manter seu corpo limpo é bom. Mesmo que você não entenda,
Alguém sentado ao seu lado entende que é bom manter seu corpo limpo. É bom manter sua mente limpa. É bom manter tudo aquilo que é você limpo. Porque eu não estou tentando ensinar higiene a você. O que estou dizendo é, se quisermos fazer algo com qualquer coisa, a primeira coisa a fazer é purificar. Se você quiser elevar qualquer coisa a uma possibilidade maior, a primeira coisa a fazer é purificar. Sem purificação, você não pode fazer nada melhor do que do jeito que está nesse momento. Então, para purificar seu corpo e sua mente, para isso nós ensinamos a você muitos métodos, práticas, alimentação, isso, aquilo, tantos aspectos, para manter seu corpo e sua mente limpos. A aura é uma manifestação, não é uma presença por si só. Mas, se você estiver fazendo sadhana e se você estiver aprimorando seu sistema, o que você manifestou ontem, ou o que você manifestou há 10 anos, talvez ainda esteja presente em você e não permitindo que você se torne o que deseja ser. Então, isso pode ser limpo. Você já percebeu que quando você toma uma ducha, ou um banho, como nós dizemos na Índia, que não é uma imersão, mas sim um derramamento de água sobre o seu corpo, quando você deixa a água escorrer sobre você, você não está apenas limpando o seu eu físico, ou seja, você não está apenas limpando a sua pele, algo mais também é limpo. Digamos que você esteja com muita raiva, agitado, com todo tipo de coisas acontecendo dentro de você, então você simplesmente toma uma ducha e quando sai você se sente toda a bobagem meio que foi lavada. Portanto, um banho não se trata apenas sobre limpar a pele do seu corpo. Você pode limpar a aura até certo ponto, porque o que você chama de corpo é uma manifestação ou um conjunto de 5 elementos. Assim, você pode tomar um banho com água. Da mesma forma, você pode tomar um banho de vento. Você tem que ver isso. Suponha que existe uma brisa suave soprando, você saiu e apenas ficou assim. Suponha que você estivesse usando roupas finas e simplesmente ficou assim. Após algum tempo, você se sente. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Você se sente tão limpo e você quer. Você se sente transparente e quer voar para longe? O vento pode fazer isso. Ele tem que estar em uma certa velocidade, sensação e temperatura, e se tudo mais estiver certo, você perceberá que o vento simplesmente limpa você, banho de vento. Nós também podemos dar um banho de lama em você. Você sabe que se você for ao centro de rejuvenescimento, eles lhe darão um banho de lama. Da mesma forma, podemos lhe dar um banho de fogo. Portanto, o que tem sido feito no templo é um banho de fogo, porque, você sabe, ela é Bhairavi. Você apenas se dá um banho de fogo. É claro que você não pode derramar sobre o seu corpo. Você apenas toca a aura do seu corpo de uma certa maneira. Existem certos padrões circulando na sua aura ao longo dos caminhos pelos quais você percorre o fogo. Você verá subitamente que você se sentirá radiante e desobstruído. Vocês sabem disso. As pessoas de origem indiana, vocês claramente sabem disso, que nas suas casas, as suas avós estavam tirando o seu drishti, limpeza de aura. Talvez algumas de suas avós sabiam exatamente como fazer isso. Algumas delas não sabiam, por ignorância, elas simplesmente faziam qualquer coisa. Se isso for feito adequadamente, funcionará maravilhosamente bem. Se for simplesmente feito de alguma forma, ainda funciona parcialmente. Inúmeras vezes as pessoas devem ter notado que, quando as crianças adoeciam, se elas apenas tomassem um banho de fogo, de repente elas ficariam bem. Você já percebeu isso? Por que apenas um banho de fogo?
e ele faz maravilhas para o sistema. Portanto, o que tem sido oferecido no templo como Klesha Nashana Kriya, isso significa um processo que destrói impurezas. Em inglês é chamado de limpeza de aura. É para retirar as impurezas da aura, para que o corpo respire melhor e se sinta melhor, em termos de saúde, bem-estar, equilíbrio mental e tudo mais. Neem, eles usaram apenas a folha em você? Eu acho que eles deveriam ter usado o caule. O caule do Neem é bom, você sabe? Ele desperta muitas pessoas. Na Índia, se você estiver agindo meio estranho e possuído, eles podem expulsar o diabo de você com o caule do Neem. O Neem é algo muito purificador. Se você estiver comendo a bola de Neem de manhã, você sabe que seu estômago estará limpo. Se você tiver qualquer tipo de infecção nesse país, eles sempre colocam você em uma cama de folhas de Neem, porque é um grande purificador do sistema e um grande energizador. Portanto, as folhas possuem tremendas propriedades medicinais e reverberações prânicas muito fortes, e é amargo o suficiente para expulsar o diabo de você. Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto, sim ou não? Teríamos feito isso, mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas,
E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder.
as profissões como as conhecemos hoje se tornarão inúteis. Assim, muitos de vocês ficarão fora da sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer. Você deve se equipar com algo para além do seu intelecto. Somente assim você será relevante. Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Então, no mundo tecnológico atual, sabemos que a inteligência artificial e a robótica estão assumindo o controle. Essas são as tecnologias de ponta. Então, qual é a sua opinião sobre a interação de tais tecnologias com a interseção de tais tecnologias com práticas antigas, tais como meditações e yoga? Você tem certeza de que eu sou real? Porque no último 1 ano e meio, eles me convidaram para falar em todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial do mundo. Fiquei simplesmente surpreso porque me chamaram para vir e falar sobre inteligência artificial, porque não sou um especialista na área, nem sou uma inteligência artificial. Então perguntei numa das conferências, isso foi em São Petersburgo, eu disse, por que vocês estão me convidando para todas essas conferências de inteligência artificial? Eu sou uma inteligência natural, não uma inteligência artificial. Eles disseram, o problema é, o que nós iremos fazer? Vamos perder nossos empregos? São todos professores das grandes universidades, no MIT e em Harvard, nesses tipos de lugares, e eles me perguntam o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Porque tudo o que sabemos, tudo o que era sagrado até agora, de repente, vai estar lá num pequeno dispositivo. Você deve compreender isso. Inteligência artificial quer dizer um acúmulo de informações, a sua análise e a sua projeção da maneira que você quiser num dado momento. Isso não será mais considerado como algo valioso da faculdade humana? Porque um simples dispositivo fará isso muito melhor do que qualquer ser humano? A moça do Google já parece mais esperta do que qualquer um de vocês, não é mesmo? Ela parece mais esperta que eu, tudo bem, eu não tenho estudo, mas vocês, pessoal, ela parece mais esperta do que qualquer um de nós ou não? Qualquer coisa que você pedir sem mesmo piscar, ela nos diz. Portanto, está indo para aquele lugar onde tudo que você faz intelectualmente vai parecer estúpido ou sem sentido. Isto me aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14, 13 anos, eu acho. Pela primeira vez eu vi uma calculadora quadrada, essa calculadora Panasonic, sabe? Naquela época eram 100, 110 rúpias, muito caras. Hoje você toma um café por mais do que isso? Mas Panasonic de 110 rúpias, a Sony era 125, então compramos a mais barata, a Panasonic de 110 rúpias. Eles me mostraram isto, eu nunca comprei. Alguém trouxe uma e eles me mostraram. Resultados? Então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi, por que diabos estou desperdiçando minha vida nas aulas de matemática? Eu disse, tudo que preciso é disso, então eu não teria que ir à aula de matemática? Qualquer pergunta que você fizer, uma coisa de 100 rúpias pode lhe dizer, para que esta tortura por 10 anos, passando por esta aritmética e matemática e todo tipo de coisa? Pode até mesmo fazer sin, teta, cos, teta, qualquer bobagem que você queira. Então eu apenas pensei, devemos fazer uma grande máquina que faça toda essa porcaria para que eu não tenha que ir à escola? Finalmente, o sonho está se tornando realidade. Nos próximos 10, 15 anos, a educação como você a conhece, as profissões como você as conhece hoje se tornarão inúteis, porque agora eles criaram estas máquinas. Então, uma vez que isso aconteça, muitas coisas que estamos gastando anos para aprender não terão sentido. Eles estão projetando algo que, se um cliente vier e disser que tipo de casa eu quero, qual é a minha estética, qual é a minha cultura, o que eu gosto, como deve ser e qual é o meu orçamento, uma máquina projeta uma casa completa
10 alternativas diferentes para o que você deseja, incluindo pinturas penduradas na parede, os móveis, as obras. Agora eles estão dizendo que em mais 5 ou 7 anos, eles estão dizendo que poderão até imprimir a casa e construí-la. Então, imagine os caras do design. Quantos de vocês estarão fora de sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer? Todos vocês devem se preparar para isso agora. Você deve ser capaz de fazer algo para além de seu intelecto. O ser humano tem muitas camadas de inteligência. O intelecto é apenas uma pequena parte dela. Neste momento, nosso sistema educacional é completamente dedicado ao desenvolvimento intelectual do ser humano e pensamos que essa é a maneira mais grandiosa de se viver? Não, não é. Podemos explorar isso se tivermos tempo. Mas, do jeito iógico de ver as coisas, olhamos a inteligência humana como 16 partes. Se você explorar outras dimensões da inteligência, só então você será relevante quando tudo é intelectual. Intelectual significa que seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados. Sim ou não? Alô? Seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, não é mesmo? Agora, qualquer que seja a assimilação de dados, a análise e execução dessa análise, uma máquina fará melhor do que você. Um ser humano pode sempre cometer erros, pode sempre falsificar informações, mas uma máquina cirúrgica, ela simplesmente fará essas coisas? Então tudo que você puder fazer intelectualmente não terá sentido dentro de 10 a 15 anos? Portanto, você deve estar equipado com algo além de seu intelecto. Quando digo além de seu intelecto, há muitas maneiras de olhar para isso. Darei um exemplo simples. Simples porque se entrarmos em exemplos mais sofisticados, teremos que explorar a fundo. Hoje não temos esse tempo. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Miojo. Você está comendo miojo? Alguém poderia cuidar da alimentação dele? Ele está comendo miojo? Ok. Mesmo que você coma macarrão, ele não se parece com um macarrão, não se sente como um, nada. Mas esse macarrão que ele come, dentro de 3, 4 horas, esse miojo se tornou um ser humano? Não é mesmo? Sim, é parte de mim. Tornou-se parte do sistema? Então você está fabricando uma máquina tão complexa com macarrão miojo? Isso é como uma impressora 3D? Você coloca macarrão miojo dentro dela? Não, eu não sou feito de macarrão miojo, certo? Eu como melhor do que isso. Mas você coloca chapati nisto, isto se torna um corpo humano? Esta é a máquina mais sofisticada do planeta? Você está fabricando isto com qualquer comida que você coma? E a comida que você come é apenas o solo que você pisa? Sim ou não? E ele se levanta. Não é uma impressora 3D? Alô? Essa inteligência existe dentro de você ou não? Nem mesmo em seu cérebro, nas suas tripas? Ela existe. Ela existe? Então, se você apenas encontrou acesso consciente a esta dimensão da inteligência, você viverá magicamente, não é mesmo? Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Você ficará muito contente, porque se todo o trabalho braçal for feito por máquinas, que mundo maravilhoso! Estou ansioso por isso. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida.
Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono, seja agradabilidade ou desagradabilidade. Você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos, isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. A digestão terá acabado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite. Opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa. Você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome, parece que o fardo quase lhe foi tirado? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele, muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um Butta Shuddhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acenda uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer Isha Kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de, fraquezas inerentes ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia, porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos. Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso é verdade apenas no hemisfério norte. Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul.
Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte. Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente, você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo? Sim ou não? Antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais 1 minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê, hoje, como eu lidei com essas 24 horas. Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim. Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos 3 minutos, tudo que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas, não ignore as pequenas coisas, essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado, se você tiver relacionamentos, tudo que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida. Não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras. Então acordar com um alarme, um acordar repentino, não é a melhor maneira de levar a vida. O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade de... Se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode... E o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de 3, digamos que você precisa de 8 ou 12 horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa? Então vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo? Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento para a sua circulação sanguínea que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo. Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram? Coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia, veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora. Toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus. Não se trata de ver Deus. Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja, tudo fica desperto. Então, de manhã, antes de mexer o seu corpo,
Você o desperta primeiro e então coloca sobre seus olhos instantaneamente uma série de nervos conectados com seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo, é essa a ideia, você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase 1/4 milhão de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo? Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa pelo menos de uma pequena celebração. Você não precisa levantar e dançar, você pode pelo menos sorrir, ainda vivo. 1/4 milhão de pessoas morreram, eles eram como você e eu, e eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo. Um grande sorriso você dará? Estou falando de gestão? E se 1/4 milhão de pessoas morreram, pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que neste momento apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então amanhã de manhã, 1/4 milhão de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo? Isso não merece pelo menos um grande sorriso, eu lhe pergunto? E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje, mais um grande sorriso?